Sejam todas bem-vindas ao canal Mães com Propósito. É uma alegria muito grande estarmos aqui juntas para compartilharmos a Palavra de Deus. Quero pedir que vocês deixem o seu like, compartilhem e comentem no vídeo e assim vamos espalharmos o Evangelho de Cristo Jesus. E o tema da minha palavra nesta hora é sobre movidas pelo Espírito Santo. E antes de começar, eu quero ler um versículo com vocês. João 3:8. O vento sopra onde ele quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. E o Espírito Santo é como o vento. Nós não o vemos, mas nós podemos senti-lo. O vento vai e se move para a direção que o Criador designar e na intensidade que Ele, o nosso Deus, quiser. Assim é o Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Ele se move em nós e através de nós. Nós não o vemos, mas ele se move em nós e nós podemos senti-lo, assim como nós sentimos o vento bater no nosso rosto como uma brisa, assim nós sentimos o Espírito Santo. O tempo todo, em constantes manifestações, é o Espírito Santo de Deus em nós, nos movendo através de nós, em nós. O Espírito Santo sabe quem eu sou, sabe das nossas necessidades, sabe quem você é, sabe das nossas necessidades e sabe também das nossas limitações. Ele, o Espírito Santo, ele está interessado em tudo que acontece à minha volta, em tudo que eu faço, e ele também fala comigo e fala com você. E eu espero que neste momento o Espírito Santo possa falar comigo e com você e possa se mover em nossas vidas. Amém? Bom, eu separei uma mulher da Bíblia para estar falando agora. Na verdade, a Bíblia ela é recheada de homens e mulheres movidos pelo poder do Espírito Santo. E eu separei a Sunamita. Eu acredito que você já deva ter ouvido falar nessa mulher incrível, com uma história fantástica. Essa mulher que está registrada lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, do versículo 8 ao 37. Essa mulher não tem o registro do nome dela. Ela era da cidade de Sunem. Por isso, nós a chamamos de Sunamita. Essa mulher nos dá uma lição de Deus para cada uma de nós. Ela era uma mulher temente a Deus, com o Espírito de Deus direcionando a sua vida. A cada instante, em constante movimentação pelo Espírito Santo, assim era a Sunamita. Ela logo percebeu que um homem de Deus sempre passava pela sua cidade, a cidade de Sunem. Sunem quer dizer lugar de repouso, e este homem sempre passava por ali. Lá em 2 Reis, capítulo 9, vai nos relatar isso. Eis que este homem é um santo homem de Deus. Ela logo percebeu, porque uma mulher guiada pelo Espírito Santo, ela tem a percepção aguçada, ela percebe as coisas ao seu redor. E junto com seu esposo, ela faz um quarto para este homem, que é o profeta Eliseu, um grande homem de Deus, ao qual ela reconhece esse homem. E ali ela faz este quarto para que sempre que ele vem à cidade, ele possa ter um lugar para repousar. E então ela recebe uma bênção, ela abençoa e também recebe uma bênção nesta ocasião. Ela é agraciada com um filho, pois ela não tinha filhos, o seu esposo já havia de idade avançada, já era de idoso, então ela era muito feliz no seu estado. Ela morava na cidade em que ela gostava, no meio do seu povo, com seu marido, e estava tudo bem, mas aprove ao Senhor agraciá-la com um filho. Então a criança cresceu
e acaba adoecendo. E a história se torna muito emocionante e linda. A criança adoeceu e eu vou ler um trechinho para vocês de 2 Reis, capítulo 4, do 18 ao 20. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores. Disse a seu pai: ai, minha cabeça! Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. E ele o tomou e o levou à sua mãe, cujos joelhos ficou sentado até o meio-dia e morreu. Bom, uma mãe sempre sabe o que fazer com seus filhos, né? E essa mãe não foi diferente. Ela largou tudo que ela estava fazendo, pegou essa criança no colo e uma manhã inteira ela ficou sentada com ele nos seus braços, mas a criança morreu. E eu pergunto para você, querida mamãezinha, o que você faria? O que nós faríamos nessa situação? É difícil até nós mensurarmos o que faríamos, né? Com certeza o desespero, essa situação nos causaria muita dor. Nós não conseguimos nem mensurar o que nós faríamos. Pois bem, essa mulher nos ensina que uma mãe movida pelo Espírito Santo de Deus, ela tem o controle da situação. Ela entrou no quarto do profeta, naquele quarto ao qual ela havia construído. Colocou o menino na cama do profeta, ela fechou a porta e ela saiu. É o que a Bíblia nos relata na história. E ela foi então, falou com o seu marido. Em 2 Reis, capítulo 22, nos relata: chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas para que eu corra ao homem de Deus e depois volte. Ela foi ao profeta. Ela não falou do problema para o seu marido. Ela sabia aonde encontrar a solução. Uma mulher movida pelo Espírito Santo, ela sabe o momento certo de esperar. Lembra que ela passou parte da manhã, toda manhã, esperando, sentada com o menino no colo? Ela sabia que ali ela precisava esperar. E o momento de se movimentar para a direção certa. E então ela tomou uma atitude. Ela conversou com ela colocou o filho na cama, fechou a porta, falou com o seu marido para que lhe desse um jumento, o servo, e foi então ao Monte Carmelo, ao encontro do profeta. Ela andou quilômetros, ela se sacrificou para encontrar a solução para o seu filho. Ali, a morte não foi o fim para aquela mulher. Ela lutou em favor do seu filho. O Espírito Santo de Deus, ele nos leva e ele nos conduz quando nós deixamos ele nos guiar. Como vento numa intensidade e numa velocidade, como ele quer. No momento de parar e no momento de nos movimentar, o Espírito Santo é capaz de nos conduzir. Talvez, mamãezinha, você esteja passando por uma situação muito delicada com seus filhos, talvez até mesmo com o seu cônjuge ou com uma outra situação alheia. Saiba que o Espírito Santo de Deus pode se movimentar em sua vida e através de você numa intensidade inimaginável. Amém? E então essa mulher, ela chega até o profeta. E antes de chegar ao profeta, há um relato que ela encontra o servo do profeta, o Geazi. E é tão interessante que essa mulher demonstra tanta fé. E a Bíblia me relata que quando o Geazi encontra-se com essa mulher, ele lhe pergunta: vai tudo bem com seu marido, com seu filho? E essa mulher, num ato de fé, lhe responde. Lá no versículo 26 de 2 Reis, capítulo 4, Geazi corre ao encontro desta mulher e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? E ela respondeu: tudo bem. Essa mulher não olhou as circunstâncias, ela olhou muito além. Ela não fez caso, ela simplesmente queria falar com a pessoa certa, que iria resolver o seu problema. Uma mulher movida pelo Espírito Santo, ela entende que terá dias bons e dias maus também.
mas que em todos esses dias, o Senhor vai estar presente para acalmar muitas vezes as nossas tempestades e direcionar as nossas vidas. A Sunamita foi movida por esse Espírito de Deus e nos ensina que em todo tempo nós devemos confiar nele, no Espírito de Deus. O nosso Criador, ele está presente em nossas vidas. Depois que ela encontrou o profeta Eliseu, ela se lançou aos pés dele. Ela se lançou porque ali ela sabia que ela podia colocar para fora toda a sua angústia, toda a sua dor, todo o seu choro. Ali era o momento certo dela colocar para fora o seu problema. E então o profeta Eliseu vai até a casa desta mulher, porque ela diz: eu não sairei daqui se tu não fores comigo a orar pela vida do meu filho, porque você orou e Deus me deu um filho, então, por favor, venha comigo e ore pela vida do meu filho. Essa mulher, num ato de fé, clamou ao profeta para que ele voltasse para a casa dela. E assim o profeta foi até a sua casa, entrou naquele quarto, fechou a porta. Essa mulher confiou nesse Deus que podia ressuscitar o seu filho. E então Eliseu chama essa mulher, depois de orar por este menino, ele abre a porta e chama esta mulher e lhe entrega o seu filho nos seus braços. O seu filho então, em vida, ressuscitado. Essa mulher, com gratidão no coração, se lança ao chão em gratidão a Deus pela vida do seu filho e por tudo que Deus fez naquele momento. A Sunamita teve gratidão eterna no seu coração pela bênção que ela recebeu. Ela entendeu a cada momento, em cada processo que ela foi passando ali, que havia algo maravilhoso para acontecer. Mas ela precisou esperar, ela precisou crer, ela precisou se movimentar, ela precisou se lançar aos pés daquele que podia fazer algo por ela. Talvez, querida, nós estamos nos lançando em possibilidades erradas, nós estamos nos lançando em caminhos errados e estamos buscando recursos errados e não estamos encontrando a solução certa. Também quero falar a você que em nenhum momento a Sunamita ela perdeu a sua fé. Em todo momento ela acreditou em Deus que podia fazer algo pelo seu filho e ele ressuscitou. Talvez você perdeu um filho, talvez o seu filho esteja doente, mas posso dizer com certeza que isso não é o fim. Uma mulher movida pelo Espírito Santo tem a paz que excede todo entendimento. Sunamita vai nos passando ao decorrer da história uma paz que excedia todo entendimento, porque que mãe que tem os seus filhos nos braços morto tem a calma que ela tem e coloca numa cama e fecha a porta. É só uma mulher movida pelo Espírito Santo para fazer isso. Uma mulher que se move pelo Espírito Santo não desiste diante dos problemas, mas ela vai ao lugar certo, com a pessoa certa para encontrar a solução. Querida, talvez você esteja passando por um problema que você não encontre a solução. Mas saiba que o Espírito Santo, ele está disponível e ele se move em nós e através de nós, assim como se moveu na vida da Sunamita. Talvez você esteja esperando uma solução para o seu esposo. Saiba que o Espírito Santo pode falar com ele, pode falar com seus filhos. Querida, talvez você perdeu o seu filho e o seu filho não volta mais. Eu quero te dizer que a morte não é o fim. E eu quero relatar algo que eu vivi. Recentemente, a minha irmã, a Ana, ela perdeu o seu filho e a sua nora num acidente de moto. Ela enterrou o seu filho. A Sunamita não enterrou o seu filho. Ela teve o seu filho novamente aos seus braços, porque ela creu, movida pelo Espírito Santo. Mas eu quero te dizer que a morte não é o fim.
A Ana enterrou seu filho. Queridas, e eu quero te dizer que a Ana, uma mãe movida pelo Espírito Santo, ela entendeu o propósito de Deus. Quando ela recebeu a notícia que o seu filho e a sua nora tinham sofrido um acidente de moto, ela não sabia a intensidade do acidente, mas ela orou ao Senhor e eu estava com ela. Senhor, eu entrego o meu filho e a minha nora nas tuas mãos. Eu não sei o que aconteceu com eles, mas o Senhor me deu e eles são teus. Eu sei que eles estão muito bem alinhados com o Senhor. Então, cumpre o teu propósito na vida deles. E Deus cumpriu o propósito na vida do André e da Janaína. Aprove ao Senhor os levar, o André e a Janaína, para a glória. Quando a Ana entendeu isso, recebeu a notícia que eles haviam morrido, os dois, juntos haviam partido para a glória. Eu pude ouvir a Ana dizer: eu não perdi o meu filho e a minha nora. Deus os levou por um propósito maior. E então eu pude estar com a minha irmã, com a Ana, uma noite inteira, enquanto havia a liberação do corpo. Nós passamos toda uma noite esperando. A Ana deitou-se na cama e eu estive com ela toda a noite, segurando a sua mão. E eu quero dizer que Filipenses 4:7, que a paz que excede todo entendimento estava sobre a vida da Ana. Ela conheceu essa paz que excede todo entendimento, porque é uma mulher movida pelo Espírito Santo de Deus. Ela dormiu o sono dos justos naquela noite. E ao amanhecer o dia, quando o corpo chegou, os corpos chegaram, a minha irmã ali no velório, fizemos o culto fúnebre e foi uma tarde de libertação, foi uma tarde de perdão, de curas muito grande e de salvação. Eu quero dizer para você, querida, que está me ouvindo, a morte não é o fim. A morte do meu sobrinho, da minha sobrinha, resultou em muita salvação, em muita vida. A morte do meu sobrinho e da minha sobrinha resultou em muito perdão. Foi uma tarde de velório mais linda que eu vi na minha vida. Foram muitas pessoas se perdoando. Foram muitas pessoas aceitando a Jesus. E eu creio que uma mulher movida pelo Espírito Santo, ela pode fluir rios de águas vivas. Eu digo isso porque eu tenho visto a Ana fluindo rios de águas vivas. Isso é uma promessa de Deus, é a palavra de Deus de João capítulo 7, versículo 38, quando Jesus disse: do meu interior fluirão rios de águas vivas. Uma mulher que se move pelo Espírito Santo de Deus, ela vai fluir rios de águas vivas, independente das circunstâncias, e ela vai olhar com os olhos da fé. Hoje a Ana sempre entendeu que o André e a Janaína tinham um propósito maior e eles cumpriram isso, foram para a glória e estão muito bem. A Ana está totalmente confortável e confortada em Cristo Jesus, na certeza da salvação, não só deles, mas de muitas pessoas que estiveram presentes. A Sunamita teve seus filhos no braço novamente e adorou ao Senhor. A Ana não teve o seu filho e a sua nora nos seus braços, mas ela adorou e continua adorando ao Senhor. E eu quero dizer a você, querida, se mova pelo Espírito Santo de Deus, seja movida por este Espírito Santo, porque com certeza você vai ganhar muito a cada dia. Coloque a sua luta diante de Deus, a sua família, tudo aquilo que precisa ser entregue, coloque diante de Deus e o Espírito Santo, ele vai pelejar por você, pela sua casa, em nome de Jesus. E eu profetizo saúde emocional, eu profetizo vida de Deus e eu profetizo que a morte não é o fim na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe.